Vamos falar sobre a segunda parte da nossa manhã. A gente vai falar aqui de coisas extremamente importantes que fazem parte também da vida da ABCD. Por exemplo, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, que a gente chama de PCDT. Isso são documentos que fazem parte e que devem fazer parte de implementações de mudanças de políticas públicas, e é sobre isso que a nossa primeira palestrante vai falar. E depois, a gente tem também uma grande alegria de receber uma palestrante que vai falar sobre a rota, o caminho entre a prescrição de medicamentos e a chegada desses medicamentos nas mãos de quem precisa. E quando, às vezes, eles não conseguem chegar, o que a gente deve fazer? Também é item de uma aula do dia de hoje. Então, são coisas super importantes da vida de quem convive com a doença inflamatória intestinal. E a última aula, que na verdade não é uma aula, porque aqui está todo mundo aprendendo, é todo mundo aluno aqui. O nosso último momento da manhã é uma mesa redonda, porque como vocês acabaram de escutar, a doença inflamatória intestinal ela traz impactos também na pele, também nas articulações, também na saúde mental. A doença inflamatória intestinal ela pode acometer crianças. Isso tinha que ser proibido por lei, né, Adalberta? Mas não é. As crianças, infelizmente, também podem ser alvo da doença inflamatória intestinal, estão começando a aprender a viver. E, eventualmente, a doença inflamatória intestinal traz a necessidade dos cirurgiões, dos coloproctologistas, daquelas pessoas que têm os olhos na ponta dos dedos e que vão tentar, através da cirurgia, corrigir algumas complicações. Sobre tudo isso, a gente vai ter uma mesa redonda que a doutora Marta vai coordenar com perguntas e respostas, e vocês não só todos são convidados, como vocês devem se manifestar. Não há nenhuma pergunta, como eu acabei de escutar de uma das aulas, não há nenhuma pergunta boba, não há nenhuma pergunta burra, não há nenhuma pergunta que não possa ser feita aqui. Aqui, conforme eu disse na minha abertura, nós estamos todos no recreio. A gente vai conversar como se o professor não estivesse nos olhando, porque aqui nós somos todos alunos, tá bem? Então, dito isso, eu gostaria de convidar a doutora Adalberta Lima Martins, que foi quem proporcionou para a ABCD inúmeros convites, inclusive na Secretaria de Estado de Saúde, vários canais. Ela é uma pessoa que nos ajudou demais e que eu não sei nem como fazer para agradecer a ela. Ela vai falar sobre o que é o protocolo clínico e a diretriz terapêutica, o PCDT, e quais as medicações disponíveis para o manejo das doenças inflamatórias intestinais. Doutora Adalberta é gastroenterologista, vem cá, ela é pós-graduada em gastroenterologia pediátrica, que eu acabei de dizer que tinha que ser proibido ter essa doença em criança, e ela é membro titular de um grupo brasileiro que estuda as doenças inflamatórias intestinais também há mais de 25 anos, que é o GEDIB, além de ser mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vem, Adalberta. Queria começar falando de algo muito importante. A Marta, a Luciana falaram, mas ontem a ABCD proporcionou para vocês um curso de capacitação que nosso objetivo, vou falar nosso, porque é de cada um de nós profissional, é divulgar, levar conhecimento, e isso aqui ontem estava lotado. Eu acho que é um dos grandes presentes que vocês podem tomar como de cada um de vocês. Acho que não tem necessidade de eu falar fora do microfone, porque Sandro e Maria, eu estou aqui na frente, igual a doutora Luciana. Acho que eu não preciso me descrever, porque Sandro já me identificou com um toque da mão. Né, Sandro? Eu não sabia disso, falei para a Marta aqui.
Falei, não, Marta, ele não me identifica como o paciente dela, né? Aquele que se tornam amigos nossos no decorrer dessa jornada juntos. Então, eu estou aqui para falar do PCDT, mas antes, não tem nada como não contar história. Então, aqui tem uma foto de uma farmácia, a farmácia mais antiga na região da Europa, que continua funcionando. E eu enlouqueci quando eu a vi e passei horas lá dentro. Ela é uma farmácia de 1422. Tá? E aqui, essa foto que foi tirada aqui, com pessoas vestindo os trajes antigos daquela época, está a cabecinha do meu marido e minha, porque eu achei muito importante registrar tudo que eu vi lá. E aqui, na Estônia, Tallinn, estava aqui na identificação. E aí, aqui do lado, ao lado da foto, a gente tem um gráfico mostrando a história da doença inflamatória intestinal, né? Quando foi identificada, já tinha relatos lá em 1859, 1900, e por volta de 1940, uma reumatologista, naquela época se acreditava que a doença reumatológica tinha um componente de infecção. Então, ela foi pesquisar para associar um anti-inflamatório junto a uma substância antimicrobiana, a sulfadiazina. Então, ela associou o anti-inflamatório, que não é como esses anti-inflamatórios que a gente está acostumado, para dor, que a gente chama de inibidores da COX, que é o nimesulida, diclofenaco, é um anti-inflamatório com uma ação diferente, chamado aminosalicilatos. E aí a gente veio, então, com a sulfasalazina e a mesalazina. E aí a doutora Nana foi vendo que os pacientes que possuíam sintomas intestinais melhoravam. E foi aí que o pessoal da gastroenterologia começou a usar esse medicamento para os pacientes com retocolite, doença de Crohn. E aí chegou para nós a nova era. Né? Aquilo era a era que a gente poderia dizer pré-história. Então, a partir de 1999, a doutora Marília já pontuou isso, foi quando chegou a primeira terapia biológica. E, assim, ontem eu apresentei isso, a terapia biológica, que a gente também chama de terapias avançadas, elas têm um alvo específico. A terapia convencional, eu falo que é igual um tirinho de espingarda de chumbinho. Ela atira para todos os lados pequenas coisas, mas que pode funcionar. Bom, mediante essa história aí, acesso do medicação, o que nós tínhamos? Foi-se criado o PCDT, que é um livro muito bonito, com a capa azul turquesa, devendo ter assim, uns 30 centímetros de comprimento, uns 15, 20 de largura. E o que é esse PCDT? Então, aqui mais um pouquinho de história. Nessa foto aqui, tem o Teatro Carlos Gomes, no nosso centro de Vitória. Ali do lado, esse prédio que está aqui, que vocês vão ver uma pontinha, era o teatro. Tá? Era o teatro, não, desculpa, o Grande Hotel. E a Farmácia Cidadã, que foi uma farmácia criada pelo governo federal, onde foi individualizado, que nós temos um sistema tripartite, ela funcionava aqui, debaixo desse prédio, numa salinha que tinham umas 10 cadeiras para os pacientes, 4 cadeiras para os farmacêuticos atenderem e 2 médicos ali. Era assim que funcionava. Gente, hoje o Espírito Santo tem 23 unidades, a Taisla vai poder dizer 14. Então são 43 médicos e farmacêuticos que avaliam o medicamento. Nós temos 14 farmácias distribuídas pelo Estado. Estou pegando sua fala, não, né? Mas é para contar essa historinha. Depois, esse grande hotel foi transformado no IAPI, não me pergunte qual é a sigla disso, que não é da minha época. E mais à frente, ele foi transformado, ele foi chamado, em 1942, Centro de Especialidades Médicas mais à frente, que se tornou o centro de referência do Estado.
Bom, em 1998, eu fui prescrever... Não, eu vou contar essa história depois. Então, o SUS, com o objetivo, mediante as dificuldades, as necessidades de medicamento, a mudança que estava ocorrendo de doenças, ele também se preocupava na inclusão social, no acesso universal e igualitário. Vejam, tem uma foto aqui mostrando o que é igualdade. Um banquinho para cada pessoa aqui, mas do mesmo tamanho, mas quando eles sobem, a pessoa que tem o menor altura, ela não consegue ver o campo de futebol do outro lado. Então, equidade é cada um ter um banquinho de acordo com as necessidades. Então, veio essa história, essa necessidade do sistema de saúde proporcionar isso. Então, 2002 foi o lançamento do primeiro PCDT, esse livro bonito. Mas, um pouco antes disso, eles já tiveram 3 ensaios de protocolo, que eu não me lembro exatamente quais foram as doenças. E foi esse livro bonito que vinha com o objetivo de orientar, direcionar o tratamento, o diagnóstico, o acompanhamento do paciente. Ele também tinha o objetivo de racionalizar a dispensação de medicamento. O que é isso? O sistema de saúde ele também tem que ver a disponibilidade de uma forma igualitária, com equidade para a população. Então, veio-se o PCDT, e também com o objetivo de ter uma orientação para a área médica, para farmacêutico, para equipes multidisciplinares, porque, na verdade, quando a gente lê o PCDT, eles falam que as doenças ali precisam de um centro multidisciplinar. E aí vieram a criação das políticas públicas, ali a partir de 2002. Em 2006, foi criado o primeiro fluxo de farmácia. Eu estou resumindo bastante aqui, tá? E, em 2011, foi criada, então, a Conitec, tá? Que é um setor do Ministério da Saúde voltado para avaliações de medicação, assim como tem hoje subdividido lá dentro o PCDT, o setor do PCDT. Bom, então, a atualização desse PCDT, dessas políticas públicas, começou lá em 2011, ela tinha o objetivo de incorporar medicamento, alterar medicamento, excluir medicamento. Tem medicamentos que nós paramos de utilizar. Dou um exemplo aqui para vocês, o tratamento da esquistossomose, que foi excluído agora há pouco tempo, a oxaniquine. Então, eles estão o tempo todo com esse papel. Né? Então, ele também tem, dentro desse sistema, proteger o SUS, beneficiar os pacientes, a participação da sociedade começou a acontecer, né? As consultas públicas. E, para lembrar a diferença, a Anvisa ela avalia a eficácia, se realmente aquele medicamento tem eficácia, evidência científica para ele ser utilizado no nosso país. A gente sabe que existem diferenças. Medicamentos que são usados aqui, nos Estados Unidos é proibido. E a Conitec ela já vai avaliar a incorporação baseada num custo e efetividade. E aqui eu quero até contar, nesse momento aqui, essa historinha de avaliar custo e efetividade. A primeira vez que eu me deparei com esse livro bonito, eu fui lá embaixo, nessa farmacinha, nesse cafofo, reclamar por que não liberaram mesalazina para o nosso paciente. Porque a mesalazina ela veio depois da sulfasalazina, porque a sulfa pode dar reações, eventos adversos, como alergia, dor de cabeça, náusea. Então, foi feito a separação com a mesalazina, causando menos efeitos colaterais. Então, era o melhor. E aí negaram. E aí eu fui lá embaixo brigar. Falei, como assim? Aí me abre a Yamara, que eu falo que não era um Yamaha, moto com a potência, mas com conhecimento enorme disso tudo. Ela me mostrou o livro. Você só pode usar a mesalazina depois de ter usado a sulfasalazina. Então, o protocolo ele tenta dar essa linha terapêutica. Mas aqui, qual é o que ele estava pensando? Ele tem que ter uma economia, ele tem que beneficiar vários cidadãos do Brasil. Então, ele tenta fazer isso. Tá? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vamos tentar o tratamento. Só muito tempo depois é que eu fui descobrir
essa questão da custo-efetividade, lendo um guideline do Reino Unido, onde também eles previam que a sulfasalazina fosse usado primeiro, e eles deixavam claro que era por custo, né? Porque eles têm que abranger todo o sistema de saúde para cada indivíduo. Então, foi muito bacana conhecer essa história. E aí vem a consciência médica de que a gente também tem responsabilidade nesse custo. Mas é uma balancinha, porque a gente quer o melhor para o paciente. E aí eu vou mostrar algumas coisas no final. Então, o PCDT, ele veio em 2010, a doença de Crohn, foi a primeira vez que ela teve uma atualização. Aqui, então, o que foi necessário? Eles foram vendo que aquele PCDT tinha que ser aprimorado, porque estava ocorrendo um envelhecimento populacional e uma mudança do perfil epidemiológico. A entrada de novas tecnologias, medicamentos mais avançados, que também não são apenas medicamentos, temos aparelhos para exames. Então, esse gráfico que eu coloquei aqui é um gráfico que retrata o Espírito Santo, isso não foi publicado, são 10 anos de acompanhamento, de registro. Então, aqui nós temos uma curva reta nesse gráfico, de 1971, tá? Que vai até aqui, e quando começa a subir. Então, vejam que acho que aumentou 100 vezes mais essa curva, essa montanhazinha, mostrando que nós estamos tendo um aumento muito grande da doença inflamatória intestinal, seja Crohn ou retocolite. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre as doenças inflamatórias intestinais. O que o PCDT contempla? Nós temos diferença, vocês já até viram, mas eu acho que eu vou passar até rápido aqui, que a doutora Marília já falou, sobre o tratamento convencional, que são sintéticos, são feitos por indústria farmacêutica no sentido de química, e o que a gente chama de terapia avançada, onde a gente tem terapias biológicas. O que é biológico? São medicamentos feitos com material de ser vivo, ser humano, de rato. Então, tem várias técnicas aí. Então, a gente pode ter um medicamento totalmente humanizado ou parcialmente humanizado. E a terapia avançada também veio de forma sintética. Então, a diferença é que as terapias avançadas, elas são alvo específico, elas vão exatamente num lugarzinho ali do processo inflamatório para inibi-los, segurar aquele processo inflamatório. E a terapia-alvo é isso aqui. Ela vai num cantinho só, numa substância chamada interleucina ou numa substância chamada fator de necrose tumoral. Então, essas são as diferenças dos medicamentos. Então, na época da pré-história, o que a gente tinha para retocolite e doença de Crohn, lá em 2002? Só corticoide, sulfasalazina, mesalazina e cirurgias. Provavelmente, a gente já tem dados que lá atrás tinha muito mais cirurgia do que a gente tem hoje. E aí, na doença de Crohn, foi em 2000, eu falei 2010, 2011 foi a primeira atualização. E aí, aqui sim, entrou a azatioprina, o metotrexato, o infliximab. Foi evoluindo, 2014, mais uma atualização do PCDT, que vem com essas diretrizes. Ali no texto tem o conceito da doença inflamatória intestinal, a epidemiologia, alguns detalhes especiais de pacientes gestantes com doença inflamatória, na criança com doença inflamatória. E 2017 foi a última atualização, já estamos com quase 10 anos. 2017 foi quando entrou o certolizumab. E aí é o nosso papel, o papel de cada médico, de cada paciente, que a gente tem as oportunidades de participar da consulta pública. E isso pode fazer uma grande diferença. Então, nós estamos aí há quase 10 anos sem atualização do PCDT de doença de Crohn. Apesar de que a gente teve uma avaliação no SUS, 2024, onde eles contemplaram um outro medicamento, que é o ustekinumab, mas até hoje nós não estamos com acesso a ele. Depois veio também a avaliação do vedolizumab. Então, estão contemplados, mas não estão disponíveis por várias questões aí, e o PCDT está aguardando algumas questões, o PCDT não, a Conitec, né, para poder fazer essa publicação da atualização
do PCDT que vislumbre a inclusão desses medicamentos, para a gente ter mais uma opção terapêutica. Porque infliximab, adalimumab e certolizumab, eles têm o mesmo alvo, que é o fator de necrose tumoral. Então, se um paciente inicia aquele medicamento e não tem uma resposta, ou se ele iniciou, fica 10, 15 anos bem, mas perde a resposta, a gente precisa ter outras opções. Então, é o papel da ABCD, é o papel do GDIB, é o papel individual de cada profissional, mesmo não sendo médico, mas que está envolvido, cada um de nós pode participar como cidadão. E, então, aqui acho que repetiu mais ou menos o que eu falei. Então, o que a gente tem acesso no SUS hoje são só os anti-TNFs. A gente ainda está esperando, para a doença de Crohn, a dispensação desses medicamentos. Enquanto isso, vai-se por um caminho que é judicialização. Nós, no Espírito Santo, nós temos algo muito diferente, que é um olhar da Secretaria de Saúde daqui, que, quando observa a necessidade, ela acaba comprando esse medicamento. São medicamentos de alto custo, e, para isso, por isso que eles são responsabilidade do federal. O Estado não teria verba suficiente para manter toda uma população de pessoas que necessitam de medicamentos de alto custo. Então, isso fica oneroso. Então, o próprio Estado ele acaba também participando em consultas públicas, como PJ, da necessidade da incorporação. Mas aqui no Espírito Santo, a gente teve vários pacientes que perderam a resposta, tanto ao tratamento convencional, ou pacientes que tinham que iniciar pela terapia biológica, de acordo com o tipo da doença, a localização da doença, e que acabaram sendo beneficiados por um olhar do Espírito Santo. Então, aqui tem, Sandro, uma carinha, mostrando uma carinha de tristeza, que não foi, a gente ainda está sem essas medicações. 2002 foi a primeira publicação de um PCDT para retocolite. A gente só tinha aquelas mesmas medicações, corticoide, sulfasalazina, mesalazina oral e tópica e cirurgia. E isso aqui é que eu gosto de brincar, eu fui na terra da Marta, parece um intestino inflamado, uma foto vermelha aqui, caracachenta, mas é resíduo de vinho, que precipita, calcifica, e eu vi isso, eu falei assim, é uma foto do intestino, né? E a gente não quer isso, a gente quer um intestino muito bonito. Nós vamos mostrar a foto aqui. E depois de 18 anos, então, em novembro de 2019, 17 para 18 anos, se a gente contar os meses, que houve a primeira atualização desse PCDT para retocolite ulcerativa. E só aí, 18 anos depois, é que a gente teve a terapia avançada. Iniciou com infliximab, vedolizumab, que demorou muito tempo ter acesso, que, apesar de ser contemplado, tinha compra, era uma compra nominal por paciente. E, em 2021, entrou a pequena molécula, o tofacitinib. Isso aqui é que o engajamento nosso como médico vai além também de tratar, explicar. Isso aqui é um texto que, uma vez, eu prescrevi uma medicação convencional e foi negado lá na farmácia. Aí eu já estava aposentada. Né? E eu falava, não, gente, vocês estão lendo errado. Eu falo isso aqui bem à vontade, a minha amiga fala que eu posso postar. O que aconteceu? Ela ficou na dúvida se eu podia prescrever metotrexato para uma criança, porque lá no corpo do PCDT não falava se era para criança ou para adulto. Então, tinha uma parte, um parágrafo sobre criança, falando que a doença pode ser mais grave, que precisa fazer aquela escada, igual a doutora Marília falou, subir rápido para a terapia avançada. E aí ficou aquele dilema, meu paciente desassistido, não, porque eu comecei a terapia por comprimido, que, a princípio, não seria eficaz o metotrexato. E aí eu mesma mandei a carta para o Ministério da Saúde, e com 15 dias eles me responderam que aquele parágrafo era só para exemplificar. E realmente era uma exemplificação. Exemplo, a azatioprina. E que todo o corpo do PCDT, do texto, incluía tanto criança quanto adulto. Então, a gente se preocupa com isso. E aqui é um exemplo, apesar de nosso assunto ser o PCDT, eu acho bacana colocar isso, da saúde suplementar.
quando a auditoria de um convênio negou o tratamento para um paciente meu, porque eu pedi, ele tinha tido falha ao tratamento convencional, então ele estava nesse item aqui, falha da manutenção da remissão, apesar do uso da azatioprina ou metotrexato. A DUT, ela também segue algumas coisas do PCDT, mas então ela diz que você tem que estar em atividade, com índice de atividade, que a gente tem algumas perguntinhas que a gente faz para avaliar se a doença é leve, moderada ou grave. E aí, claro, esse paciente não tinha sintoma, porque isso foi o acompanhamento, apesar dele não estar com sintoma, que mostrou que ele voltou a ter ferida no intestino. E aí, eles negaram. Eu sou muito inquieta e atrevida, mandei uma carta, arrumei um lugar lá na ANS, onde médico, dono de clínica, de hospital, pode fazer. E ainda criticamos, porque eles fazem um texto para quem não é médico especialista em doença. Então, eles botam tudo isso aqui junto. Eu falei, vocês têm que botar ABC, ABCDE. E aí eles me mandam essa carta, e aí eu pude mostrar para a operadora de saúde que falha da manutenção da remissão, apesar do uso de azatioprina ou metotrexato, é um critério alternativo individualizado, sem vinculação ao índice de atividade da doença. Então, a gente se envolve muito buscando essas respostas para buscar o melhor para vocês, e que também é melhor para a gente, a satisfação, né, de ver vocês melhorando. E isso aqui é uma fotinha que, quando a gente está tão envolvida, a gente anda na areia da praia e vai vendo aqui, ó, isso aqui lembra o intestino inflamado, isso aqui lembra o intestino... São fotos, Sandro, da areia da praia, que o mar vai fazendo ondulações. Aqui um riozinho feito na areia da praia, onde se rompeu, então, uma fístula. E aqui uma área estenosada, ficou de cabeça para baixo, onde o intestino estenosou e aí dilata o resto do intestino para cima. Então, foi um jeitinho esquemático de eu mostrar. E aqui, quando você tem várias fístulas, mostrando esse canalzinho, que, no caso, é o intestino rompido. Esse seria um intestino bonito, né? Cheio de ondulações, que são as nossas pregas intestinais. E, por último, a importância do tratamento, da manutenção, da persistência. Ajuda aí, técnica do filmezinho, que eu quero mostrar para vocês como mensagem final, a importância de nós estarmos sendo acompanhados, ter confiança em quem está acompanhando, dar continuidade, porque você não consegue tudo de um dia para o outro. Isso é um exercício de existência, de preparação para que isso aconteça. Então, eu trouxe uma coisa minha individual, mostrando a primeira tentativa de fazer uma coisa aqui meio malabarística, e que eu estou acompanhando as orientações da doutora Isabel. Ele vai colocar ali, porque ele pediu para mandar separado, para ficar grande. Bom, isso depende de persistência, atividade física, 14 anos, aí eu quis explicar de jardim de infância. Tem alguém me acompanhando, tem alguém me treinando, tem alguém do meu lado. Hoje eu já posso fazer sozinha. Já criei a independência, mas isso é muito bacana. É isso que a gente busca em cada um de vocês. E a gente vibra quando a gente alcança o alvo. É isso que a gente fica quando vocês apresentam essa melhora. Tá bom? Obrigada, gente.